No Conexão Marconi de hoje, por que as coisas vão parar na Justiça do Trabalho? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais uma edição do Conexão Marconi, o podcast da Marconi, Soluções em Saúde e Segurança do Trabalho. E aí, Rodrigão? Como é que tá, cara? Como é que tu tá? Tô bem, Tudo tranquilo? 100%? 100%. Mas que maravilha. Então tá, pessoal, vamos dar início aqui a mais um episódio. Hoje nós temos uma autoridade na bancada aqui. A gente já fez um bate-papo antes aqui. Hoje vai ser difícil, hein, Rodrigo? Pegado? Hoje vai ser pegado, hein? Uma tarde é pouco. É, vamos lá. Então, Rodrigo, tá contigo aí. Quem é que nós temos aí, cara? Vamos lá, sem mais milongas, que o nosso propósito é trazer informação e vambora. Eu trouxe o cara aqui, cara, é o seguinte, ele divide a fatiota e o pedal. Ah, o homem do pedal. O cara é do pedal também, Ah, o eu cara fui do pratica pedal, esporte aí, legal. o cara é violento no esporte, o cara é forte. Mesmo. Faz Audax. E o cara, no outro período, o cara tá na gravata. É. Sabe o que o cara faz? O cara é juiz do trabalho. Meu Deus, tem uma autoridade na bancada hoje. Então, hoje nós vamos... Dr. Alberto Rosman de Moraes, que é um cara que eu tenho uma profunda admiração, respeito, que é meu amigo pessoal. E eu convidei ele para nos esclarecer algumas dúvidas que a gente tem em relação à justiça do trabalho e vai esclarecer essas dúvidas. Ah, legal, cara. Legal. Alberto, te apresenta aí, cara. Prazer estar aqui com vocês. Me chamo Alberto Rosman de Moraes, sou juiz do trabalho. Atuo atualmente no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Já atuei também no Tribunal Regional de São Paulo. E estamos aí para tentar sanar essas dúvidas e aprender também com elas, porque essas dúvidas elas servem para todos, sempre. Elas são latentes, cara. A gente trouxe algumas pautas que eu vejo assim que não é numa tarde que vai esgotar elas. Ah, não. Já tô convocando o Alberto aqui para um segundo round, já tá convocado, né? E vamos começar assim, cara. É o seguinte, cara, esclarece para nós aí como funciona a atuação da Justiça do Trabalho, né? E se puder ajudar e colocar junto ali a função do juiz do trabalho num processo. Perfeito. A Justiça do Trabalho, ela integra o Poder Judiciário e ela responde por todos aqueles processos que recebe, que são demandados, e com isso busca entregar aquilo que as partes pretendem, né? Ela nunca age por um impulso, ela é sempre demandada, as partes vão ajuizar esse processo e, consequentemente, é feito o que a doutrina chama de entrega do bem da vida, entrega da jurisdição. Prestar a jurisdição é finalizar esse processo e encerrar aquele conflito. O encerramento do conflito é uma outra situação, né? Encerra o conflito judicial. Existe um outro conflito que se discute muito, que é o conflito entre as partes. Será que elas ficam sempre satisfeitas com isso? Elas podem recorrer? Podem recorrer. E, às vezes, as sentenças são mantidas, são reformadas, e ainda assim pode existir alguma insurgência. Então, o objetivo principal é a pacificação. É que se consiga solucionar e que se consiga entregar uma solução justa para ambas as partes. Então é bem-vinda aquela questão que se vê daquela negociação. O juiz ele vai tentar negociar ali. Você não quer negociar isso? Não quer, sabe? Isso é saudável, isso? Muito. A Justiça do Trabalho, ela inicialmente chamava juntas de conciliação e julgamento. E não à toa, primeiro conciliação para depois julgamento. E o processo de trabalho ele é um processo um pouco diferenciado em relação a outros processos, a exemplo do civil e do criminal. Uma audiência inicia com uma proposta de acordo, com uma viabilidade de acordo. E ela encerra, após ouvidas as partes, as testemunhas, produção de prova técnica, com uma pergunta, com fundamento num artigo específico, se há viabilidade de acordo. Pouco importando o que aconteceu naquela audiência. Uma audiência extremamente tensa, há necessidade daquele questionamento. Desbotar essa possibilidade de acordo, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa chega no processo imaginando que tem um direito, seja parte reclamante, empregado, ou parte reclamada, empresa. E no decorrer daquele processo, a própria parte começa a entender que não é bem aquilo que ela imaginava. Qualquer uma das partes. Porque daqui a pouco o trabalhador chegou lá querendo judicializar uma ação e ele está, na verdade, com uma mágoa. E aos olhos da justiça, daqui a pouco, cara, daqui a pouco vão discutir o quão isso é normal ou não, de fato, tu tem direito a algumas coisas aqui. A mágoa, ela integra os processos, tá? A mágoa Muitas vezes, já passei por situações em que eu escutei a parte falar, olha, se o próprio dono tivesse me dispensado, eu não estaria aqui hoje. Mas, na verdade, quem dispensou foi o meu substituto. Se sentiu ofendido com aquilo. Não que isso diga que não existisse algum outro direito. Não é nesse ponto. Mas existe esse conflito. Tanto que se fala muito numa lide sociológica, não numa lide jurídica. Tipo,
Tipo, eu estou ofendido porque eu entendo que eu fui lesado em tal circunstância. Uhum. E às vezes, aquela lesão que a pessoa entende sequer está previsto no ordenamento. Uhum. Não tem uma indenização por aquilo. É Sim. uma chateação, é um incômodo, é um problema, mas não necessariamente um descumprimento. Sim. Ah, eu fui ameaçado de ser mandado embora. Bom, mas de repente a pessoa pode te ameaçar. Dependendo da forma que se foi abordada, ela pode. Porque ela está coordenando aquele trabalho. Sim. Agora, em que sentido que se deu isso? Isso vai gerar uma lesão ou não? Aí é o caso concreto. Sim. É que tu entra até naquele caso, naqueles que eu vendo falar, aqueles casos assim, né? A gente ouviu, um gerente específico, o cara é um gerador de passivo trabalhista. Pela forma comportamental como aborda as pessoas dentro do ambiente de trabalho, né? Bem nesse nível da mágoa, que nem tu falasse, né? Pô, se fosse o meu diretor que tivesse me dispensado e não um gerente, daqui a pouco de uma forma estúpida ou coisa parecida, não teria um ingresso com uma ação. E essa é uma realidade. Às vezes eu comento, inclusive no ambiente de trabalho, que nem todo processo precisaria ter virado um processo. Nem todos. Às vezes a forma que a coisa acontece, ou às vezes a forma como vai se desenrolando a relação, é que gera aquela demanda. Então eu acho que é muito importante que se observe por que eu tenho um processo. Uhum. Quando a empresa recebe o processo, muitas vezes eu fui advogado por 16 anos. Perfeito. Então eu escutava aquele relato assim, eu fiz tudo por essa pessoa. Mas e por que o senhor recebeu esse processo então? O porquê que tem esse processo? Fazer tudo por essa pessoa não significa que tenha cumprido todos os direitos. Se não cumprir os direitos, não adianta ter feito nada mais. É uma coisa muito comum que a gente escuta às vezes. Ah, eu paguei, por exemplo, a faculdade do filho do meu funcionário. Tá. Sim, mas o senhor não pagou a hora extra. Aqui o que está se discutindo unicamente a hora extra. Não existe uma reposição. Não, é outra. Pode existir uma pactuação, um ajuste, enfim, vai atribuir uma natureza salarial, sei lá o que vai acontecer, Sim. é uma outra circunstância. Agora, o ato de boa vontade não significa uma autorização para o descumprimento da lei. Sim, sim. E isso é um outro problema que às vezes acaba gerando, pô, fiz de tudo e ainda tem um processo. Não, na verdade não fez de tudo porque a insalubridade foi constatada. Um exemplo aleatório. Tá. Né? Ela é negociável? Essa é uma questão extremamente polêmica, né? Pois é, deixa eu contextualizar aqui. Ó. Quando me refiro se ela pode ser negociada, é aquela questão que eu coloco o trabalhador numa negociação de desligamento dele. E eu tenho lá, por vezes, algumas leituras de uma insalubridade, uma hora extra, eu faço um cálculo ali, eu oferto um valor para aquele trabalhador e negocio isso para ele no momento da saída dele. É isso que eu me refiro. É negociável essa questão da insalubridade? Que porventura eu possa estar devendo para esse trabalhador? Tem que analisar a situação concreta, tá? Vou dar um exemplo assim, por exemplo. Existem muitos pontos, especialmente neste momento que a jurisprudência ela vem sofrendo algumas alterações, em que situações que antes eram consideradas insalubres, ou pelo menos havia uma grande controvérsia, há atualmente uma pacificação que não é mais. Mas a pessoa quer negociar isso porque tem alguma controvérsia em algum outro ponto. Nesse caso, adotando o caminho legal, é possível. O que não pode, simplesmente, por exemplo, eu tenho um contrato, é tudo dentro do razoável, né? Eu tenho um contrato lá de 60 meses que eu posso executar, por exemplo. 60 meses, uma insalubridade grau máximo, numa média de R$400, tá? 60 vezes 400, essa é a conta. Aí vem um acordo por R$1.000. Talvez esse acordo não seja tão razoável assim. Agora vem um acordo com 40%, 50%, 60% do valor. Já começa a dar uma visibilidade de que realmente há uma discussão. Tem um caso muito curioso, assim, que eu particularmente considero, funcionários que costumam fazer troca de fraldas em casa de geriatria ou creche. É ou não é insalubre? Pois é. Tem uma questão. Uma questão que recentemente foi pacificada. A utilização de produtos químicos de uso doméstico no dia a dia daquela pessoa que trabalha com limpeza. Né? Então, são situações extremamente técnicas. E muitas vezes se chega no consenso técnico que aquilo poderia gerar, mas se chega numa pacificação de jurisprudência que não gera. Como é que faz? Pois é, até aquela questão da limpeza de um banheiro, de escritório, até a limpeza de uma fábrica com 300 funcionários. Esse é um ponto extremamente interessante também. Número mínimo de funcionários. Não tem na norma falando. Como é que eu vou saber que... Eu já vi decisões falando em 25, 40, 50. Mas e se for 51? Ou se for 24? Essa pequena diferença, o tanto quanto isso tem pertinência. Existem decisões pós-reforma trabalhista de 2017 que são extremamente interessantes. Inclusive uma decisão do Supremo,
que é o órgão máximo, e uma decisão da STC, que é um órgão do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que lida com dissídios coletivos, que é quando o sindicato vai pactuar as normas e as tratativas. E são duas decisões que permitiram, no caso, são decisões já proferidas, né, de que as partes chegassem a um consenso de que a insalubridade seria, por exemplo, 20% e não seria possível demandar depois a majoração para 40%. Segurança jurídica, no caso. Sim. Então, paga os 20%, independentemente daquela circunstância, se estiver naquele cargo. E se já bateu o TST, já vira referência já. A referência é uma decisão que, pelo menos naquele... Não são decisões, tá, vinculativas. Todo mundo vai observar. Mas é uma boa referência. Porque é o órgão principal que está julgando e validando aquela situação, né? Então, sempre tem que ter muito esse cuidado. Agora, não é o fato de existir uma decisão nesse sentido que vai validar todo e qualquer acordo. Eu tenho aquele acordo serve para uma situação idêntica àquele acordo. Porque toda decisão, inclusive essas vinculantes, elas comportam uma distinção conforme o caso concreto. Às vezes eu tenho uma situação específica lá do bombeiro militar que eu quero aplicar para o bombeiro civil. Cabe ou não cabe? Um servidor e o outro é... Um é servidor, outro não é. O outro é CLT. O outro é CLT. Perfeito. CLT tem uma regra, o estatutário tem uma outra regra. Mas a função é praticamente a mesma. Mas a situação jurídica, a condição jurídica deles são condições diferentes. Distintos. Tá, mas olha só, aproveitando essa onda que tu trouxe, eu quero surfar nessa onda dessa reforma de 2017 da CLT, que ela deu uma modernizada na relação de trabalho. Porque a CLT é uma norma já idosa, né? Para o perfil de trabalhador que foi criado lá nos anos 40 lá, esse cara já não está mais no mercado de trabalho. E depois eu vou estender essa mesma pergunta aqui para as NRs, que as NRs também, muitas delas já estão defasadas e por perfil de trabalhador que nós temos hoje, ela não conversa muito. Quando teve a reforma de 2017, entrou a questão do teletrabalho, que a gente entende como o home office, né? E aí, por vezes, eu tenho um acidente do trabalho, num trabalhador, num operador que está em casa, operando, trabalhando e está ali, daqui a pouco ele, por exemplo, né? Ele cai da cadeira. Ou é aquele caso do cachorro que morde esse trabalhador. Essa é muito boa. Não, cara. O cachorro que mordeu ele na casa dele. Agora vamos discutir. Ele entrou contra a empresa. Olha só, vamos lá. Aos olhos, vamos pegar a lei da Previdência lá, né? A 8.213, lá no artigo 19, lá vai dizer o que é o acidente de trabalho. Se é o acidente de trabalho, cai lá no artigo, acho que é o 22, 23, a emissão da CAT. Até onde eu valido até onde isso é acidente de trabalho, até onde eu posso reconhecer uma doença ocupacional e o cara tá no home office. Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Primeiro, esse tema ele é extremamente espinhoso, né? Porque ele envolve... o direito em si é muito rico, né? Então, o que acontece? Em primeiro lugar, separar o acidente da doença. São situações que me parece que torna a situação um pouco mais fácil. Tá. Às vezes a doença vai se equiparar ao acidente, mas não estamos falando em equiparação, estamos falando em acidente e em doença. Doença, por exemplo, a pessoa tem uma determinada atividade, pode gerar uma LER, que é aquela lesão se fosse repetitivo, tranquilo de resolver, estando em casa ou estando na empresa. Por similaridade. Exatamente, tá? digita, trabalhando em digitação, ou enfim, a pessoa ela faz aquela dobra de envelope o dia inteiro, aquilo gera um movimento repetitivo, esse movimento pode gerar uma situação. Me parece que é um pouco mais... Tá discutindo uma questão mecânica aqui. Mecanicamente, o cara vai pra casa, monta uma pecinha em casa. Você pode montar em casa, cara. Leva um lote pra ti, pra casa. Exatamente. Fica montando isso aqui em casa questão o dia inteiro. econômica. Tá bom. Perfeito. Agora, a questão do acidente ela é um pouco mais complicada. Tá. A questão do cachorro. Esse é um caso concreto, né? Sim. E Se polêmico, entendeu, né? e polêmico, se Foi muito entendeu. comentado. E, salvo engano, já foi mantido pelo Tribunal Regional. Não tenho certeza, mas me parece que sim. Em primeiro grau, eu sei que foi improcedente e eu acho que foi mantido. Porque se entendeu que era um acidente doméstico. Inclusive, no caso concreto, o cachorro no colo da pessoa no momento do trabalho. Uma conduta inadequada, né? Sim. Que se estivesse no ambiente de trabalho, em tese, aquele cachorro não estaria ali. Exato. Agora, hipoteticamente pensando, usando o mesmo exemplo do cachorro. Se a pessoa for uma adestradora de cachorros e está treinando na sua própria casa, é uma outra situação. Ah, bom, daí aí, vamos lá, vamos pegar Sim. o artigo 19. Daí está a serviço da empresa. Isso, essa atividade do cachorro. perfeito. Que é o que vincula, que é o que sustenta o artigo 19 Exatamente. lá, né? Tá? Então, nós temos essa circunstância. Diferente. Agora, esses temas são temas um pouco mais pontuais. Tá. Agora, os temas mais regulares. Caiu da cadeira, cadeira quebrou. Uhum. Eu acho que entra algumas perguntas. De quem era a cadeira? Uhum. Quem que forneceu aquela cadeira? Uhum. Quem que forneceu aquela situação? Ergonomia. Abrindo pontualmente a questão ergonômica. A pessoa passa o dia inteiro sentado na cadeira.
ela tinha condições de trabalhar, ou ela tem condições de trabalhar na sua casa, que entra um outro ponto, a questão dos custos por isso. Custo da luz, custo da internet, às vezes o ar-condicionado, enfim. Consumo de escritório. Consumo, os aparelhos. Isso tudo, algumas normas coletivas vêm negociando isso, dizendo, olha, tem que dar uma ajuda de custo de tantos reais para cobrir isso. Está resolvido. Agora, a questão do acidente, ela vai passar por isso. Claro que muito mais difícil se torna quando a pessoa fala, eu fui pegar um copo de água e caí. Pois é. Essa queda, ela pode se dar na empresa ou pode se dar no home office. Pouco importa o local. Desde que seja naquele momento do desenvolvimento do trabalho. Sim. E tem um outro problema. A CLT, sim, ela é de 1940, da década de 40, mas ela não é uma lei que... Isso eu acho que até é um pouco equivocadamente lançado, às vezes. Ela não sofreu uma mudança em 2017. Apenas. Desculpa. Ela vem sofrendo mudança. Eu editei uma norma em 1940 e depois em 2017 eu mudei. Não. Muitas mudanças. Inclusive, posso estar enganado no ano, mas 1977 surgiu o artigo que falava... 14, que alterou o capítulo 5. Sim. Exatamente. Acho que é 77 o ano, 77. não lembro. Em 78 saiu a portaria 314. E olha há quanto tempo nós estamos falando, né, de uma norma que dizia que deveria ser comunicado o acidente. Ela tem uma redação mais ou menos nesse contexto. Sim. Olha há quantos anos nós discutimos isso e nós continuamos com uma discussão muito grande ainda sobre responsabilidades. Perfeito. Então, assim, essa questão do home office, eu acho que ela veio para ficar, gera uma economia, de certo modo, para todo mundo, porque uma empresa, acho que todo mundo já passou por isso, porque a gente não vive numa bolha, né? A gente vive no dia a dia. Quem nunca recebeu uma ligação de uma empresa enorme e no fundo tinha um cachorro latindo, a pessoa está em casa. A pessoa não está naquela sede, no 22º andar de um prédio, andar inteiro, ela não tá, ela está em casa. Ao meu ver, assim, parece que, vamos lá, né? Essa alteração veio em 2017, né? 17. Ela se consolidou, foi com que oportunizou a pandemia. Ali ela veio com força, porque até então aquela coisa, o cara trabalhar em casa, como assim, né? O cara trabalha em casa. Até na real, né? Era até esquisito quando se falava assim, um colega meu lá trabalha 2, 3 dias em casa. Mas como é que faz isso, né? Aí veio a pandemia, bom, agora é uma necessidade real, né? É uma necessidade real. Mas é uma coisa que veio para nós aqui com a pandemia, eu acho, mas é uma coisa já muito mais entendida e utilizada em outros países, né? Muito comum, muito antes de pandemia para nós aqui. Eu até estava pensando uma coisa aqui, Alberto. De fazer uma provocação, que eu tenho uns amigos que trabalham remotos para empresas americanas. E o cara está no Brasil. Se esse cara tem um acidente dentro da casa dele, lá trabalhando remoto em home office, e essa empresa é uma empresa americana de desenvolvimento de software, ela tem matriz jurídica no Brasil. Como é que tu responsabiliza? Como é que funciona isso? Tu conhece algum caso concreto? Pode comentar, enfim? Existem muitos casos concretos, tá? Essa é uma realidade que vem ganhando alguma força e pode acontecer desse acidente no Brasil não ser de competência da justiça brasileira. Existem algumas... Por exemplo, assim, ó, eu tive um caso concreto nesse sentido. A pessoa, ela esteve no exterior, ela fez a entrevista no exterior, ela foi contratada no exterior, ela veio para o Brasil sem nenhum comunicado para qualquer pessoa, se acidentou aqui e demandou. Para surpresa, a empresa veio e disse, nós nem sabíamos que essa pessoa morava no Brasil. Endereço no exterior. Se reportava fisicamente quando tinha que comparecer, sem nenhuma ressalva. A nossa competência, ela deriva basicamente das contratações feitas aqui. E um caso muito polêmico também no Brasil diz respeito às pessoas que trabalham em cruzeiros. Porque o cruzeiro tem uma bandeira lá de um país qualquer, geralmente, vamos pensar a América Central, por exemplo. América Central, Europa, enfim. Desenvolvendo trabalho na Europa, mas ela foi contratada no Brasil. Sim. Nesse caso, tem a competência do Brasil, que a contratação se deu aqui. Sim. Até mesmo porque muitas vezes se usa uma empresa brasileira para fazer essa intermediação. Nesse caso, a competência é integral do Brasil. Se ela tiver um acidente de trabalho dentro do navio... Vai responder aqui. Existe uma legislação específica de expatriados, né? Existe uma situação dessas pessoas que vão trabalhar no exterior. Existe uma regra específica. Só que não é uma coisa do dia a dia, né? Geralmente são na área da engenharia comum, por exemplo. Aquelas pessoas muito especializadas em alguma área são contratadas aqui para desenvolver o trabalho numa planta lá no México, por exemplo. Ela tem garantias, né? Mas aí são situações extremamente pontuais, né? Sim, mas essa que tu citasse...
É como se eu tivesse feito todo o meu processo de contratação nos Estados Unidos e eu viesse trabalhar em home office no Brasil e nem o meu contratante americano sabia que eu estava no Brasil. Nem o contratante sabia. Que loucura, né? Por exemplo, assim, pra te ver como é que a claro, coisa é interessante ele falando ali, eu fiquei pensando, pô, como é que eu vou vincular isso aí, que eu tô tomando por base aquela ideia da Previdência, né? Que existe uma situação ali que tu discute o acidente ainda que fora do local de trabalho, que eu tô tentando por similaridade tentar entender, né? Mas nesse caso não, ele tá no ambiente de trabalho, o caso do cruzeiro, o cara tá no ambiente de trabalho, mas o cara tá fora do país. Aí seria aquela situação de, por similaridade, aquela situação de viagem a trabalho? Depende da situação. A viagem a trabalho, se a contratação for aqui, é competência daqui. Falei, beleza. O acidente pode ter acontecido em qualquer lugar do mundo. Ele vai se sujeitar às nossas regras específicas. Aí eu tô vinculando isso ao caso do cruzeiro, que eu achei interessante, que não me veio a cabeça, né? O cara sofre um acidente, o cara tá no cruzeiro, comum, o cara tá lá muito no México. Muito comum. Um amigo meu, o Anderson, cara, amigo nosso, em comum, professor de inglês lá, trabalhou uma época com o pessoal da MSC, eu acho que é alguma coisa assim. Foi verdade, é verdade. Se eu não me engano, eu acho que foi o Anderson, né? E foi selecionado aqui, acho que por Porto Alegre, São Paulo, sei lá. E, enfim, pega aqui, como tu falasse, né? Pega a América Latina, pega ali região do Caribe e tudo mais. Isso não integra muito o nosso dia a dia. O nosso dia a dia, sim, claro. Todos nós aqui, né? Independentemente da posição. Com certeza. Mas a aviação também pode gerar isso. A aviação, sim. Né? Dependendo da empresa. Se for uma empresa que não seja uma empresa local, brasileira, mas que ainda assim conte com empregados daqui, contratados aqui, a relação ela pode se vincular daqui também. Sim. Pode acontecer isso. Não é muito comum, né? Não é muito comum. Até porque, enfim, são grandes empresas que adotam certas cautelas, até mesmo para que possam também preservar a sua própria segurança jurídica, né? Mas é possível essa análise, ela não fica de toda afastada. Eu tenho conhecimento, por exemplo, que agora, até em função desse ramo da aviação, meu pai é piloto aposentado há Varig de muitos anos e tem uma pessoa que está pleiteando uma vaga na Emirates e eles vão ter um processo seletivo em Porto Alegre agora. A Emirates, né? A companhia aérea lá de Dubai, aquela coisa. Agora não sei como é que funciona o processo de contratação dos caras. Se é por aqui, se é por lá, enfim. Daqui a pouquinho eu tenho um primo que voa na Emirates, é piloto da Emirates. E, cara, o sistema dos caras lá, tipo, é contrato de trabalho. Contrato no papel ali, e eles rescindem a hora que eles querem, eles recontratam a hora que eles querem, enfim, é uma legislação pertinente do país, né? Não tem a ver com nós. Aí volta o que eu falei antes, a riqueza do direito ela é incrível, tá? É incrível mesmo. Porque assim, treinou em Porto Alegre, significa que foi contratado em Porto Alegre? Automaticamente não. Mas pode ser que sim. Tem que olhar qual é o cenário de contratação em Porto Alegre. É só um treino porque o espaço aéreo aqui é mais tranquilo? Não dá para comparar o espaço aéreo do Rio Grande do Sul com o de São Paulo, por exemplo. Não dá. Não dá. Agora, por que estão treinando aqui? Não sei. Tem uma base aqui. Não sei se ainda existia uma época no Rio Grande do Sul, uma grande empresa internacional que tinha um posto aqui e fazia viagens internacionais. É uma outra situação. Agora, o que eu não posso é ter uma empresa do exterior com uma sede no Brasil querendo que o empregado não se sujeite à legislação daqui só por fato dela ser do país estrangeiro. Isso não acontece. Sim. Tanto que essas empresas... Ela vai ter que rezar a cartilha da legislação brasileira. Isso, a navegação, principalmente, não se resume a cruzeiros, a navegação de modo geral, eles envolvem, inclusive, tratados internacionais que falam lá das águas abertas. Mas é uma outra situação. Sim, nós já estamos levando muito pro extremo esse negócio, né? Nós já estamos viajando. Mas eu tô gostando da questão da pauta da responsabilidade, cara. Agora eu quero fazer uma pergunta que ela permeia a questão da responsabilidade. E ela tem a ver até com alguns mitos que se criam em relação ao justiça do trabalho. Cara, vamos lá. O que se entende? Eu vou ingressar com uma ação na justiça do trabalho e é mito ou verdade? Não, cara, a tendência é o trabalhador ganhar essa ação. Já na balança lá, né, da justiça lá, já pendeu pro lado do trabalhador. Cara, como funciona isso? Eu gosto dessa pergunta, mas eu prefiro a resposta, que é o portal da transparência e os números que indicam as sentenças que são feitas. Me parece, não precisamos fugir da resposta, né? Me parece que há um mito, que há uma situação, vou perder. E aí entra também o que nós já falamos. Se perdeu por quê? Aquela história, paguei 2 vezes, não existe. Isso não existe. Não existe paguei 2 vezes. Se pagou, o que pagou vai ser abatido. Agora, se pagou errado ou pagou o que não deveria, uma outra circunstância, voltamos à ideia do, mas eu dei um carro para a pessoa. Não, o senhor deveria ter dado um salário para que ela comprasse um carro com o seu salário. Porque o que funciona, o grande equívoco é o seguinte, a lei, ela é igual para todos. Eu não posso, pelo fato de discordar de determinada regra, seguir outra, porque eu acredito naquela outra. Né? Então, o que acontece? Eu tenho que pagar 13º, eu pago 13º.
Ah, mas eu não gosto de pagar 13º. Mas ele é bom quando ele entra na minha empresa porque ele movimenta a economia. Há um contrassenso. Tem que pagar o 13º. Tem que pagar o aviso prévio quando a pessoa vai embora. Tem que pagar a insalubridade se for o caso. O que não pode gerar é o seguinte, eu entendo que a minha função não é insalubre, mas o senhor contratou um engenheiro para lhe falar isso? Não, eu só entendo isso. Sim. Porque depois vai o engenheiro, vai o perito judicial, vai dizer que vai ter a condenação. Sim. Então, o que há, na verdade, em primeiro lugar, o processo ser público é a melhor coisa que existe. Porque essa crítica, vamos dizer assim, ela se quebra com a análise do processo. Não é por arbitragem, por exemplo, né? Tem que ser realmente... Sim, é dados. Um juiz Tu do tá, Estado tu tá, ali. tu São tá, dados. tu tá eliminando São por dados, são claro, dados. Claro. Ah, mas fulano trabalhou porque ele queria trabalhar. Não, fulano ele é contratado para trabalhar 8 horas por dia e 44 horas por semana. Se ele trabalhou 9 horas, ele tem direito a 1 hora extra. Porque essa 1 hora extra, existe um efeito cíclico. Essa 1 hora extra trabalhada a mais é aquela 1 hora extra que ele produziu maior, vamos usar a palavra jurídica, riqueza para a empresa. Não que vai gerar riqueza, a gente sabe que todo mundo vive meio que em crise, né? Mas gerou maior produção para a empresa. E aí isso liga, sabe o que, Rodrigo? A um outro ponto que tu falou. E misturando os assuntos aqui, pandemia, cultura, home office. Por que a pessoa que trabalha até as 18 horas não é liberada às 17 horas quando ela acaba o expediente dela, ela fica sentada lá 1 hora na empresa? Não poderia então liberar só 1 hora antes? Será que essa quebra de paradigma não poderia ser um pouco maior? Por isso tem muita gente que trabalha por produção. Fez a tua produção, tá liberado. Né? Isso gera um resultado muito melhor ao longo dos tempos, gera maior produção, maior retorno. Isso são os números mostram isso, não é só uma opinião vazia ou uma ideia de gestão, não é só nesse ponto. Então o que existe é o seguinte, existe muito aquela ideia de que ele ficou porque ele quis. Não, se ele ficou, ele tem esse direito. Mas eu não gosto desse direito. Bom, mas aí o direito está lá, então tem que lutar para mudar o direito. Sim. Né? Enquanto ele estiver lá, isso tem que ser cumprido. Então talvez, me parece que essa ideia, que esse mito vem muito por conta disso. Mas assim, ó, eu sou assim eu gosto muito dos números apontados. Eu gosto muito dos indicadores. Porque esses indicadores, eles afastam por completo essa questão. Contra dados não tem... E eu sempre, claro, o que eu vou falar agora não em relação ao trabalho, mas em relação no momento mais informal, quando alguém me aponta, eu sempre digo, mas me mostra um processo que pagou 2 vezes. Eu gostaria de conhecer esse processo. Para academicamente aprender. Eu quero entender o porquê. Sim. Ah, mas é que eu não fui na audiência. Bom, é uma outra situação. Aí é o efeito ficto de não ter ido e não ter cumprido seu papel de ter a obrigação de comparecer. Já passei por isso também. Ah, eu achei que não precisava vir. Bom, o senhor devia ter contratado um advogado. Ele falaria que o senhor é obrigado a comparecer. Nesse caso, é um caso mais drástico. Aí chegando lá na ponta também, que eu acho que não é o caso. Sim. Então, assim, ó, o contrato cumprido, tá? Ele gera um volume alto de improcedência, de processos que são vencidos pela empresa, vamos dizer assim, e perdidos pelo empregado. Então, o que há, na verdade, é um descuido, às vezes, do cumprimento, e esse descuido gera a condenação, né? Ou, às vezes, a interpretação. Esse é um outro ponto. Como eu advoguei muitos anos, eu sempre comento, né? O advogado é fundamental numa empresa. Ah, eu paguei um prêmio. Aí, quando vai analisar o caso, na verdade, o senhor não pagou um prêmio, o senhor pagou uma comissão. Prêmio tem uma natureza que não incide em reflexos. Comissão incide. Ah, mas eu paguei prêmio que eu queria economizar. Bom, agora a gente viu que o senhor fez errado, o senhor vai pagar a comissão. Aí isso gera esse efeito de, mas eu perdeu porque o senhor fez errado. Né? E às vezes errado, e às vezes é um errado calculado também, o que é pior, né? Aí é um pouco mais grave. Tá, mas deixa eu contextualizar uma coisa aqui, vamos lá, só um pouquinho. Mas aí não tem uma questão, aí eu não vou saber falar com aquele juridiquês, como se diz, né? Mas a boa-fé. O cara tinha intenção. Não, eu paguei um prêmio lá, mas ele tinha boa intenção. Eu queria lá, de alguma maneira, remunerar meu trabalhador lá, e eu achei que por meio de prêmio eu ia conseguir fazer isso. A boa-fé, ela não pesa, não, cara, tu errou o nome, então pelo errar o nome, tu tem um custo isso. É que, na verdade, são situações diferentes, né? Não é... A boa-fé é sempre bom, né? Tá. É ótimo que tenha uma boa-fé. A gente vê isso no dia a dia, às vezes. A boa-fé, ela é até curioso, assim, porque nitidamente dá para enxergar situações de boa-fé. Mas a boa-fé não afasta o cumprimento do direito, tá? Caso tenha sido descumprido. Porque, assim, prêmio, ele tem uma finalidade. Comissão, ele tem outra. Só que eles têm efeitos diferentes. Então, por exemplo, quando a gente compra, todo mundo sabe, desde que começa a fazer a primeira compra, que um vendedor ganha comissão. Então, quando alguém vem e diz que essa comissão não é comissão, ela é prêmio, há um erro jurídico aí. Tá. E é daí a importância. É que nem, por exemplo, assim, ó, no sistema contábil, você tem que fornecer indicar uma guia
Não adianta fazer a guia errada. Falar, não paguei imposto tal, paguei imposto tal. Tá certo? Tá errado. Vai pagar de novo, não vai? De novo. É a mesma coisa. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que no direito do trabalho tu vê a pessoa que vai receber. E na guia errada tu só vê a multa, o encargo e não vê pra onde é que vai. certo. E não sai tua CND. Essa é a diferença. Basicamente, isso tu resolve, tem que resolver a tua questão de CND mesmo, né? Exatamente. Cara, fica uma abordagem diferente. E tu sabe que eu tô vendo o Alberto falar, excepcional, assim. Tá? E pensando, assim, em tantas pessoas que a gente conhece, amigos, pessoas que a gente se relaciona, que tem empresa, de negócios diversos, seja prestação de serviços industriais, limpeza, seja o que for, seja tal. Cara, e tanta gente descumpre tanta coisa. Até por não saber. Por desconhecimento. A gente realmente resolveu. Porque esse é o papo da boa-fé que eu ia puxar aqui. Vamos lá, né? A boa-fé que eu ia puxar até é o seguinte, eu surfando na onda. Eu entendo o seguinte, ó, a boa-fé, só te interrompendo rapidamente, a boa-fé compreendido pelo trabalhador como boa-fé não gera o processo. Se compreendido como boa-fé mesmo, né? Sei lá, entendeu? Existem estudos, mas aí não estão ao meu alcance, de que nem sempre, às vezes a pessoa enxerga o descumprimento e não quer reclamar por aquele descumprimento. Pode acontecer isso. Sim. Mas aqui a gente tem que ficar na parte mais exatas, né? Do tipo, tem a lei tem que ser cumprida. E o descumprimento eu sempre faço um comentário com todos os meus amigos que vão começar um negócio. Eu digo, tu conhece o negócio? Tu quer botar uma empresa de limpeza, tu sabe como é que funciona? Tu quer botar uma empresa de produção de óleo, tu sabe como é que funciona? Sim, isso é fundamental. Tu quer botar uma academia, tu sabe como é que funciona? Eu até uso o exemplo do cara das tintas lá, da pintura, né? Pois é, cara. Imagina, olha só, eu tenho uma cabine de pintura, eu tenho uma empresa de chapeação e pintura. Eu trago um profissional terceiro para dentro da minha empresa para pintar, para fazer alguma coisa para mim lá. E por uma razão qualquer, o cara foi fazer um negócio no esmeril lá, arrancou metade da mão no esmeril. Ele é um terceirizado dentro da minha empresa. Eu acho, quando eu chamo ele, que eu não tenho responsabilidade nenhuma por ele. Tu pega muita situação como essa lá. Deve pegar, né? Muito. Mas essa é uma situação, legalmente tem a responsabilidade, sim. Sim, né? sim, porque a gente sabe que tem, né? Há uma cadeia de responsabilidade, né? Sim. Por isso que entra aquela questão. Como é que tá o curso? Quem que contratou como terceiro? Em que circunstância que contratou como terceiro? Ah, mas eu contratei uma empresa, e essa empresa que eu contratei... O curso da relação ali, né? Como é que foi feito toda essa empresa que eu contratei, relação de trabalho. Ela tem o know-how necessário para fazer aquele trabalho, ou alguém que está tentando fazer? Porque a gente vive também num país de tentativas, né? Sim. Está tentando ter uma empresa, está tentando se colocar... o empresário brasileiro é um herói, né? É um herói. Ele é um herói. Ele é um herói. Só que assim, não adianta eu querer ser um herói e não ter capacitação para tanto. Eu preciso dessa capacitação para tanto. Eu sou um admirador de vários setores. Como magistrado, eu não posso ter nenhuma empresa. Mas eu admiro muitas empresas. Só que muitas delas eu penso, eu jamais poderia ter uma empresa dessa porque eu não entendo nada disso. Eu não sei como esse negócio gira. Sim. Mas olha como é legal. Principalmente riscos. Olha como é legal. Olha como desenvolve. Olha como as pessoas gostam de trabalhar nesse ambiente dele. Mas eu não sei. Eu não faria. Então, infelizmente, a gente se depara em situações e que nem todo mundo sabe fazer o negócio. Assim como muitas vezes eu vejo empresas extremamente bem-sucedidas e quando eu vou olhar a origem dela, é aquela pessoa que trabalhava, que enxergou a oportunidade, que desenvolveu e que hoje tem uma belíssima empresa e que ela cultiva aquela empresa. É muito legal ver isso também, não, e às vezes, mas é difícil, né? E às vezes o mais interessante desse exemplo é que assim, às vezes o cara esse que botou a mão lá, vamos usar essa analogia aí, Rodrigo, até meio tosca assim, né? Mas tá, tu me perdoa, meio tosco. Eu tô meio tosco na minha analogia. O cara botou a mão no esmeril, lá arrancou metade da mão no esmeril. Esse cara trabalhava para esse cara de uma outra empresa, esse cara era um MEI. Ele tinha um MEI dele lá, tu tá entendendo? Então o cara entendeu que não, o cara tem um MEI, não tem nada a ver com isso. Ele é PJ, ele responde por ele e tal. E esse cara resolveu ingressar com uma ação contra a empresa com qual ele prestava serviço como MEI. Como é que fica essa situação aí? Vai dar pepino? Vai dar problema, vai responder por ambos. Tem expressa previsão, inclusive, né? Discutir primeiro um vínculo, então? Seria primeiro discutir um vínculo ou não? Não, depende, assim, ó. Nesses casos, geralmente, o que se fala é responsabilidade subsidiária. Perfeito. Ele vai demandar contra o empregador dele, por exemplo, e vai, por questão do aproveitamento da atividade, por aproveitamento da mão de obra, responsabilizar a empresa final. Aí são algumas situações que tem que analisar. Isso é mão de obra, isso é mera relação mercantil. Tem algumas curvas, vamos dizer assim, que se analisa, né? Essa empresa responde? Às vezes sim.
Tem casos específicos que às vezes não. Agora, está inserido na atividade dele. Por que ele não tinha um empregado dele para fazer aquilo ali, por exemplo? Por que ele não estava inserido na atividade dele? Eu já vi situações pontuais de uma empresa de publicidade que ela tinha um contrato com uma outra grande empresa de limpeza. Como é que uma empresa de publicidade oferta um serviço de limpeza para outra? A toda evidência, isso era uma coisa que não estava bem alinhada. Quem respondia? A principal. Então tem que analisar toda essa cadeia, que forma que se deu, em que circunstância que aconteceu. Sim. Né? Agora, assim, em regra, existem... passaria aqui 10 dias falando sobre isso, né? Sim. Mas existem mecanismos que acabam atraindo, sim, a responsabilidade da empresa que contratou. Bom, aquela hora que puxou aquela pauta ali em relação aos processos de empresa, não processo trabalhista, sim, mas o processo é aquele de entrada de matéria-prima, desenvolvimento, sai o produto final. Cara, assim, eu vou dizer, até como técnico, como engenheiro, assim, eu atuo na área da indústria. E, cara, é verdade, realmente o processo... tem processos que são encantadores, tá? Também não posso deixar de dizer duas coisas aqui, tá? A primeira que é teoricamente, né? Contextualizando assim, teoricamente. Qualquer curso que pudéssemos fazer aqui na área de segurança do trabalho, o que é dito? Cara, todo acidente do trabalho pode ser evitado. Tô falando na teoria, tá? Porque, como eu disse, pegar um livro de um autor relacionado à segurança do trabalho, pegar um artigo, vai dizer a mesma coisa. E, ao mesmo tempo, se reconhece que, cara, a gente vive um ambiente de riscos diversos e tu não consegue a todo momento ali, né, tangibilizar o que essa teoria fala, que é controlar esse risco. E aí o seguinte, eu faço uma pergunta assim, ó. Se a gente tá botando na balança ali a questão da boa-fé e da má-fé, quando eu identifico esses riscos no ambiente de trabalho, eu enxergo ele, eu vejo ocorrer um evento, ocorre de novo, e eu vou somando, né? Vou trazendo um somatório de negligências. Se eu estava falando sobre boa-fé, o contrário, a má-fé, ela pode ser interpretada ali dentro dessa negligência ou não tem nada a ver? Como é que tu enxerga isso? A negligência, em primeiro lugar, são os 3 requisitos, né? Imprudência, negligência e imperícia. Tá bom. Sempre se analisa por esse prisma, né? Tá bom. Especificamente da negligência, ela vai ter essa conduta, vou puxar a tua fala, estou enxergando aquele problema, estou visualizando, estou prevendo e a coisa vai acontecendo até que chega o dia da fatalidade. Tá. Isso gera efeitos diversos, tá? Primeiro, previdenciário para a pessoa, vai poder, ou a família, eventualmente, se vier a óbito. Segundo, o trabalhista tem a indenização proporcional àquele dano sofrido, que pode ser desde um dano moral até um dano material, um pensionamento, lucro cessante, uma série de coisas aí. E tem uma questão de responsabilidade criminal. Essa responsabilidade ela já não fica na competência da Justiça do Trabalho. Mas, né, até eu sempre comento que por dever de ofício, diversos outros órgãos devem ser comunicados. E aí existe todo um aparato. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Polícia Civil. E assim vai. Uma situação também que possível, aquelas fiscalizações administrativas que acontecem. Isso tudo vai se analisando. Os órgãos se conversam. Se conversam. Como eu digo, há um dever de ofício, né, desse comunicado para que esse comunicado vire uma situação específica de investigação e, eventualmente, penalização de modo individualizado. Deixa eu me fazer entender. Se conversa no sentido não só a Justiça do Trabalho, como, por exemplo, o Ministério do Trabalho. O contrário também. Também. Pode existir essa denúncia, entendeu? É muito comum, no caso do Ministério Público do Trabalho, que é quem vai analisar essa questão de âmbito mais coletivo, ajuizar, por exemplo, uma ação civil pública, que ela vai exigir... não vou entrar nos nomes, são nomes mais... Tipo uma tutela inibitória, por exemplo. Ela vai exigir condutas da empresa para que isso seja afastado, seja prevenido. Com uma consequente indenização por conta desse dano coletivo. E isso acontece. E isso tem uma extensão alta. Isso pode acontecer. Assim como, por exemplo, eu tenho lá um engenheiro responsável que está ciente daquela situação. Ele pode responder por essa negligência. Vai responder na justiça comum, mas pode ser que responda sim. Inclusive, é pertinente que na nossa atuação, identificando essa questão, essa falha, seja comunicado. Porque eu sempre comento uma questão. Às vezes a gente vai falar 30% dos acidentes, 20%, 10%, 40%. Só que isso são dados. E os dados são somente dados.
uma vida é uma coisa muito importante. Porque uma vida é uma família, é uma estrutura. Pouco importa o quanto que essa uma vida representa aquele percentual. Então, uma vida preservada, é importante que seja adotado toda a cautela possível para que seja averiguado qual é a situação. Isso tem um desmembramento muito grande. Às vezes vai lá, vai apurar aquela conduta e lá naquela conduta vai ver que ela vai muito mais longe do que a gente imagina. Com certeza. Muito mais longe, sabe? Então é importante, até porque assim, ó, a empresa, vamos pensar numa empresa grande, tá? Uma empresa grande nem sempre sabe o que está acontecendo lá na base. Deveria, mas às vezes não sabe. E nela chega a condenação. E uma condenação, num caso desse, é uma condenação em regra pesada. Então, assim, ó, é muito melhor trabalhar na prevenção que na reparação. Muito melhor. Sempre. Só que, lamentavelmente, se identifica situações assim, né? Então, esse é um problema que se enfrenta, mas há comunicação entre esses órgãos para que seja apurado. Tá, mas trouxe um gancho interessante aqui, ó. Então quer dizer também que eu vou colocar aqui algo que o porte da empresa também influencia. O porte da empresa, ele geralmente tem uma influência em relação à fixação dos danos, né? Nesse contexto. Agora, existe uma regra geral. Colocou uma empresa, assume o risco. Pode ser uma MEI, pode ser qualquer tipo de empresa. É o artigo, salvo engano, 2º da CLT. É a assunção dos riscos. Abrir a empresa, eu respondo, pouco importa o porte. O volume da condenação, por exemplo, de dano material, que é aquele pensionamento, vai ser o mesmo. O dano moral talvez seja um pouco menor, porque o dano moral ele tem 2 fundamentos, que é didático e pedagógico. Uma empresa com capital social de milhões que não toma a mínima cautela, ela tem que ser penalizada proporcionalmente, ou pelo menos ela tem que sentir aquele dano. Se uma multa com valor irrisório para ela vai dar risada. Exatamente. Exatamente. Ela vai monetizar a saúde. E a monetização da saúde é uma coisa muito triste. Sim. Muito triste. Porque as pessoas... Aí volta a falar o que eu acabei de referir. É uma vida. Não é o número lá, o 10.512, servente de obra. Não, é uma vida, é um pai de família. É uma perda material, né? É muito grande, né? Então, assim, mas é muito importante isso. E especialmente essas fiscalizações. Quanto melhor for, mais eficiente for, melhor a prevenção. Tá, então deixa eu continuar em cima, que me interessei bastante pela a questão da responsabilidade. Então, no processo trabalhista ali, diante, por exemplo, desse cenário de acidente, estamos judicializando a empresa, mas quando eu chego na pessoa, no responsável, identificamos um responsável, daqui a pouco, dentro daquela questão da negligência, identifiquei lá um equipamento, pode ser uma empilhadeira, que ela não passa por manutenção, eu estou identificando aquilo, daqui a pouco temos um acidente. Aí, não vamos avaliar o tamanho do dano do acidente, mas algo grave a ponto de discutir o seguinte, não, mas alguém é responsável por isso, cara. A própria empresa, se eu tô pensando já no CNPJ mesmo. Não, vem cá, tia, mas é só um pouquinho. Eu larguei lá na mão do Leandro, cuidar disso aqui, vem cá, tia, ele não tem responsabilidade nenhuma em relação a isso, tu entende? Aí daqui a pouquinho eu separo, em um dado momento ali, algo que fica dentro da Justiça do Trabalho, e o que tange a responsabilidade da pessoa, isso vai lá para a Justiça Comum. Exatamente. Vai dividir as responsabilidades. Tá. Isso quem faz a Justiça do Trabalho? Na verdade, depende. Tá, por exemplo, essa é a minha dúvida. Vamos pensar, um acidente com morte vai ter um atendimento policial. Dali, em tese, já pode desmembrar por si só, independentemente do movimento da Justiça. Claro, sim. Né? Vai ter lá na Lei da Previdência. Vai ter, em regra, né? Agora, não impede. Eu, falando por mim, eu identifico essa situação, eu vou expedir esse ofício, independentemente de já estar correndo ou não. Né? Até porque o que acontece? Essas provas colhidas na Justiça do Trabalho poderão servir de amparo para uma eventual condenação lá na Justiça Criminal, por exemplo, chegando nesse ponto. Até um Conselho do Trabalho, o exemplo CREA. Pode também, pode oficiar o CREA também, mas é um processo administrativo, aí já é um efeito administrativo. Olha como nós chegamos em 3 linhas. Numa responsabilidade trabalhista do CNPJ, vamos falar assim, da empresa, uma criminal do responsável, e até porque não é a minha área, mas aquela história de eu fiz isso porque eu fui obrigado, me parece que não pega, porque ninguém cumpre ordem ilegal, né? Perfeito. Ninguém manda colocar uma empilhadeira sobre tijolos soltos, sabendo que vai quebrar. Mas alguém... não se cumpre uma ordem ilegal, né? E a parte administrativa, perante o conselho de classe, que pode eventualmente perder o registro. Pode acontecer isso. E até onde eu tenho conhecimento, esses órgãos apuram de modo muito rigoroso. O que é bem positivo, né? Porque, de toda forma, é segurança de todos. O que eu entendi da tua colocação é tipo, eu como gestor da área, vamos dizer. Sim. Eu como gestor da área. Tem o PJ, tem eu, pessoa física, o gerente lá, o engenheiro, o cara responsável por uma área específica que sabia daquela negligência.
daqui a pouco se a empresa pode depois me responsabilizar, né, como pessoa física. Tem aí uma outra circunstância que me parece que sim, tá? Porque essa... Porque assim, ó, Eu te é que às vezes a gente nota assim, eu dentro da empresa como um profissional que trabalha para aquela empresa, um engenheiro, seja um engenheiro de segurança, sei lá, não importa. Eu acho que, tipo, qualquer coisa que eu fizer ali, eu tô blindado, porque quem responde sempre é o PJ, sempre é o cara lá em cima. Vamos por partes. Né? Em Então... primeiro lugar, identificado o erro. Como profissional, comunicou a empresa ou não comunicou a empresa? São situações diferentes. Eu comuniquei a empresa não fez nada. Ou eu não comuniquei a empresa nem estava sabendo daquele risco. Sim. Ainda assim a empresa responde. Isso é pelo Código Civil, tá? Claro. A empresa... Sim, em cima do que tu falou antes ali. Abriu o PJ, tá correndo risco, vai responder. Isso. Agora, não comunicou a empresa sofreu aquele dano, ela pode pensar numa regressiva, por exemplo? Me parece que sim. Mas daí a empresa tem que se movimentar. A empresa vai ter que se movimentar para buscar a reparação. Não é o juiz que vai fazer essa triagem. Não. Eu tô identificando aqui. A empresa que vai se movimentar. Tá, e me diz uma coisa em relação ainda à responsabilidade. E quando ela parte do trabalhador? Por exemplo, o trabalhador, ele foi capacitado, existe uma ordem de serviço, um procedimento lá para ele executar uma tarefa, e daqui a pouco vou trazer essa negligência lá para a parte do empregado. Até onde a gente valida essa responsabilidade, por exemplo, eu aplicar uma justa causa para o trabalhador? Ou uma perda de material, ou algo mais grave, gerou a lesão no trabalhador, ou até mesmo morte de alguém. Tá, eu acho que aqui a gente pode separar em alguns subitens rapidamente. É ampla pra caramba, né? Primeiro, excludente de responsabilidade. Tá, vamos lá. Culpa exclusiva da vítima. É muito clássico isso. Culpa exclusiva da vítima. Isso a gente vê muito acidente de carro, né? Foi atropelada porque passou no sinal verde. É um exemplo clássico, né? Passou no sinal verde, mas só vinha 200 por hora. É uma situação... Aí tá valendo fato já também, né? Isso, né? Então. Agora joga isso para a Justiça do Trabalho, tá? Por exemplo, eu fiz todos os treinos possíveis, qualifiquei a pessoa. A pessoa foi lá, por conta própria, já foi divertida em outro momento, porque isso é importante também, esse caminho de controle do seu próprio funcionário, essa fiscalização. Ela comete o ato e vem a falecer. Aqui podemos ter uma culpa exclusiva da vítima e nenhuma responsabilização da empresa. Perfeito. Pode acontecer isso. Então, vou fazer uma pausa aqui. Então, vamos lá. Então, posso afirmar que é saudável também, em alguns momentos, Leandro, eu vou ter que te advertir que tu cometeu uma conduta e sinta ser advertido. Só que eu tenho vou dizer assim, uma crítica em relação à advertência, porque, vamos supor, o Leandro faz uma atividade em altura, sobe um andaime lá, tá a 5, 6 metros de altura e tá sem cinto. Ó, Leandro, sinta ser divertido, desce aí. Pô, dei uma advertência, mas o cara tá cometendo uma falta gravíssima, cara. O cara em altura, sem cinto, se cair, tá morto. Ó, vou dar mais uma chance pra ti, hein? Vamos lá, tô exagerando o cenário aqui, né? Aí, no mesmo cenário lá, o Leandro é da manutenção. Daqui a pouco ele tá exercendo uma atividade em eletricidade de alta tensão lá, sem as devidas medidas lá, seccionar energia, EPI e tudo mais. Aí, ó, Leandro, pô, mais uma vez sem EPI, hein? Poxa, vou te dar mais uma advertência. Eu tô dando margem para cenários graves, onde daqui a pouquinho não tem muito espaço para advertência. Eu digo, não, cara, só um pouquinho, afasto ele nessa condição. Ou eu tiro ele lá dessa atividade dele lá, ou, cara, é o seguinte, vou ter que encaminhar para RH e que a nossa relação aqui acabou. Tu entende? Eu quero discutir aqui a questão dessa advertência, até onde ela é saudável, né? E depois continuar com a pergunta ali, né? Até onde vai essa questão da responsabilidade que eu sustento a justa causa. Não, perfeito. Cara, a gente tem, na justa causa, existem requisitos, tá? São 3 básicos. Falar em 3 básicos, assim. Tá. Imediatidade, gravidade e proporcionalidade. O que é imediatidade? Eu vi o erro já, ou apurei. Talvez eu precise apurar em 2, 3 dias para ver se realmente tem erro. Eu vou fazer a penalidade. Gravidade, se o ato é grave, obviamente, não preciso nem explicar. E proporcionalidade, se a minha medida é proporcional ao ato. No teu caso concreto, uma advertência talvez não seja proporcional, porque ele vai subir e pode cair. Mas talvez, pensando aqui em tom acadêmico, fosse o caso de uma suspensão. Vai ficar 3, 4 dias, vai ter que ler lá o manual da segurança do trabalho em altura. Refazer o curso de altura. Estou pensando num exemplo no caso concreto, tá? O caso é muito pontual, tá? Por isso que eu tô pensando assim, subiu, é justa causa. Me parece. Agora, subiu sem o cinto, justa causa de primeira, me parece que não é muito razoável, assim, eu até poderia expor uma opinião aqui, se me cabe. O que eu vejo? Isso está muito atrelado à política da empresa. Porque se tem uma política pobre,
e o cara do nada vem do além e me dá uma justa causa, eu vou ficar olhando, vem cá, meu, ninguém usa EPI aqui, ninguém cobra nada aqui, agora tu vem me dar uma justa causa pra isso. E ao mesmo tempo, no mesmo cenário de, eu tô pegando exemplo do não uso de EPI, que eu tô pegando lá aquela situação lá do artigo 158 da CLT, lá do parágrafo único lá, que fala não emprego de EPI, tá fornecido pelo empregador e blá blá blá. Daqui a pouco eu tenho uma política forte e daqui a pouco, pô, a gente tem uma campanha imensa aqui, Leandro. Vem cá, tia. Onde é que tu não te inseriu nessa campanha? A empresa bate forte quanto ao emprego, uso do EPI, seguir as regras de segurança. Quantas vezes foi capacitado? Então, 2 pesos, 2 medidas. Não, e o caso é muito curioso, que tu falando, ele me vem aquela situação da antena, né? Subiu numa antena daquela sem o equipamento. Não tem segunda chance, né? É difícil isso, né? Sim. É uma situação... Mas eu acho que eu até imagino que ele vai estar ali, mais esse cara da antena, vou imaginar que ele está bem capacitado, mas existe o cenário aqui do trabalhador, que o trabalhador, ele foi capacitado, e, sabe, ele parece que não está convencido em função da política da empresa que não é clara. Não, isso é de fundamental importância. Inclusive, volta ali a NR5 da CIPA, né? Da importância do curso, da importância da prevenção, da importância do treinamento, da importância da formalização desse treinamento. Não simplesmente, foi admitido hoje, amanhã vai lá e faz o teu trabalho. Ter essa compreensão. E uma coisa que é importante, tá? Que esse é um ponto que eu escuto às vezes algumas críticas. A fiscalização, ela tem que acontecer. A advertência, ela muitas vezes pode ser um ato de constrangimento, mas ele preserva. Ele preserva. Ele ainda é mais saudável. Uma pessoa advertida pode ser que fique viva numa segunda situação, né? E, é constrangedor eu dar uma advertência ao meu funcionário. Não é teu papel dar uma advertência. Porque quando tu paga o salário, tu pede um recibo. Perfeito. É a mesma coisa. Porque o que a pessoa está entregando ali? A saúde. O que tu está fazendo? Tu está preservando a saúde dela. Isso é muito importante. Dá até para discutir a forma que vai fazer essa advertência também. Sim, né? Dá para o cara, né, lapidar isso e criar uma política de advertência. Claro. Mas ainda vamos continuar. Então existe a chance, existe a condição, ela é reconhecida, a questão da justa causa. Então, essa falta grave, ela pode se enquadrar. E tu colocou aqui, dependendo da situação, pelo que eu entendi, daqui a pouquinho, será que uma suspensão lá ainda não é mais válida que essa penalidade máxima, que é o desvínculo desse cara com... Né? Toda justa causa, salvo aquelas de agressão física, por exemplo, que são assédio, que são coisas extremamente... sensíveis, latentes e graves, né? São incontroversas, vamos dizer assim, não tem dúvida que aconteceu. Ela é importante que ela siga um caminho didático. Tá, entendi. Tá? É importante que tenha um caminho pedagógico, é importante que eu diga, olha, isso está errado. Advertir uma vez. Tem uma justa causa que é aplicada, às vezes, sem a utilização do nome, que é a desídia. Aí quando vai ler lá no livro, fala, é o corpo mole. Como é que penaliza isso? Pois é. É uma advertência, fulano, olha só, é outra advertência, daqui a pouco uma suspensão, ou aquele atraso, todo dia atrasado, todo dia com problema, todo dia. Então tem que ter esse caminho. É que o efeito pedagógico é pro trabalhador e pro grupo também, né? Pro grupo, sabe por quê? É uma coisa que eu estava dizendo antes. O RH, por exemplo, ele tem que desenvolver o papel do RH. Ele não tá lá para agradar ninguém. Ele tá lá para fazer cumprir o contrato. Gestão de pessoas. Agora, claro, isso entra algum limite. Não vai gritar da janela advertindo o empregado, que isso vai gerar um outro problema. Sim. Ele vai chamar o empregado e ele vai fazer aquele cuidado. Ele vai fazer a administração daquele contrato. Esse é o papel. Um contrato bem administrado não gera aquela crítica de que a Justiça do Trabalho por favor. Não gera aquela crítica. Porque tá lá, tá mostrando. Abre o processo, tem 30 advertências. Sabe? Às vezes até demais, enfim. Mas é a política de manter, a política de tentar deixar a pessoa trabalhando. Isso funciona. Porque assim, eu já vi muitos casos que tem uma advertência, 2, e não tem mais nenhuma no contrato. Funcionou. Isso é bom. Resolveu, entendeu? Tá, em relação a... Aí já pegando o gancho não só da advertência, mas as evidências. Na prática, algumas coisas acontecem. Eu determino algumas medidas de segurança, eu tenho procedimentos, os procedimentos não são tão completos no papel, no meu procedimento, né, na hora de eu elaborar essa ordem de serviço, não está completo, mas na prática funciona. E daqui a pouco eu tenho esse cenário de acidente. Eu vou contar com aquela evidência ou o que de fato acontece vale como verdade? Vamos lá. Aí existe um princípio na Justiça do Trabalho que é a primazia da realidade sobre a forma. Tá, ótimo. Realidade. Você já ouviu falar. Porque o que acontece? Aqui são os problemas clássicos que a gente enfrenta. A pessoa entra, ela já assina até o aviso prévio.
Qual é a validade disso? Nenhuma. Aviso prévio sem data. Na admissão, entendeu? Na admissão ela assinou o aviso prévio. Falar isso. O que vale isso? Não vale nada. É por isso que esse princípio, tô usando o exemplo mais drástico possível, Sim, tá? sim. Ok. O exemplo comum é o cartão ponto. Acidente de trabalho por excesso de jornada. Aí vem aquele cartão certinho, 8 horas por dia. A coisa britânica, tudo direitinho. Daí a pessoa fala, não, mas não vale, porque eu nem assinei isso, ou porque... Assinar nem é o caso, mas tipo, não tá correspondendo ao que eu trabalhei. Isso vale? Isso não vale. Vai valer o contexto, né? Existem situações muito particulares que a documentação, ela não retrata exatamente o que aconteceu lá no dia. Aí é o momento de buscar outras formas. Ouvir uma testemunha, vai ouvir o representante da empresa, vai ouvir o próprio funcionário, vai se entender do que se gerou daquele contexto e desse contexto vai se chegar a uma conclusão. Então assim, ó, não adianta ter um documento que não espelhe a verdade, porque ele pode ser desconstituído por outro meio. Agora, uma coisa que é interessante, aquele documento que representa a verdade, posto numa discussão dessa, Tem um peso maior, né? Tem um peso maior. Porque, assim, ó, mas alguém pode ir lá e pode mentir. Aí, vou usar as suas palavras. Contra a má-fé, ninguém consegue combater, né? A pessoa pode chegar e pode mentir, ok. Mas se já tem um contexto, a pessoa que vai buscar desconstituir aquilo, ela sabe que está lutando contra uma coisa verdadeira. Sim. O fato é o fato, né? É um fato. E assim, O fato é o fato, né? Isso é lamentável, sabe? Porque às vezes tu vê que aquele documento não tem valor nenhum. O documento tá aqui. Aí tu olha lá, tá preenchido com a cidade errada. Acontece. Sim. Tá preenchido com o ano... Eu peguei documento preenchido com o ano errado. Eu digo, olha, tá tão bom seu documento que ele tem uma previsão de acidente. Qual é a credibilidade que você tem nisso? Isso é muito ruim. É muito ruim enxergar isso. Pois é, mas aí quando tem esse processo ainda que desenhado, na prática, por exemplo, vou trazer uma coisa que sempre existiu, mas ela tá latente, estamos discutindo cada vez mais, que é o caso, por exemplo, do vendo agora da nova NR1, que é o caso como o burnout. Tu tem o teu processo de trabalho bem desenhado, os teus procedimentos, e daqui a pouquinho, na prática, ele tá me gerando um dano que eu, no documento ali, eu não consigo enxergar ele. É um dano psíquico, né? É um dano psíquico, cara. E eu queria fazer uma pergunta em relação a isso, que eu quero construir é o seguinte, como é que ser tratado hoje na Justiça do Trabalho a questão como essas aí que são novas, quer dizer, o burnout pode ser antigo, tá? Mas ele é novo na discussão. Como é que isso é visto na Justiça do Trabalho em relação a, como eu disse, pô, cara, mas eu não tô prevendo aqui. Isso é uma coisa que eu tenho uma curiosidade muito grande também, esse cara. risco psicossocial, como é que ele é tratado na Justiça do Trabalho? O burnout, eu tenho uma certa curiosidade de ver algum documento que no futuro será construído em tese, mediante cumprimento da NR, vamos dizer assim, né? Como é que ele vai ser previsto? Tenho essa mesma dúvida que vocês. Porque eu fico pensando na seguinte linha. O burnout, ele é uma consequência. Ele, ao contrário de uma LER, de uma doença, como falamos no início, que é, eu tenho uma repetição, eu bato o martelo o dia inteiro e vou ter um problema no meu cotovelo. A lesão no cotovelo a gente enxerga. A lesão, no caso, nesse sentido, o burnout a gente não enxerga. Mas o burnout, ele não é criado da noite por dia, ele tem fases. O burnout, ele é resultado de efeitos emocionais que o empregado vai passando. Ele tem, tanto que o próprio estresse fala que ele tem uma fase que a pessoa está atenta, depois ela está resistindo e aí ela se esgotou. Não sou médico, tá? Tô só chutando aqui 3 fases que a medicina fala, que a psiquiatria fala. A pessoa, o estresse, ele faz parte do dia a dia. Não que seja tudo bem, mas ele faz parte. Todo mundo tem um estresse em algum momento. Exato. Pode ter um momento ali, que daqui a pouquinho ele é latente num período da empresa. Isso. Estamos agora, essa gravação está sendo feita em outubro. Mais um mês ou 2 temos Natal. Perfeito. Natal no comércio, vamos lá, a gente entende comércio, ele vai acelerar. Aí eu tenho, mas veja bem. Mas é um pico no momento ali. Então, eu tenho esse alerta. Aí daqui a pouco eu começo a entrar em outras características. Tanto que eles falam, no burnout a pessoa ela tem uma despersonalização. A pessoa está indiferente, ela não quer mais trabalhar, ela não está mais nem aí porque ela faz, ela começa a ter tratamento hostil, ela começa a ter dor, ela começa a ter enxaqueca, ela começa a ter a pálpebra ali, ela começa a ter várias situações que passam. Os desdobramentos desse estresse, né? Porque o que acontece? O nosso corpo ele reage, na verdade. Isso a medicina já está mais do que... Com certeza. Né? Vai reagindo. E daqui a pouco chega um ponto que a pessoa vai lá e toca um objeto contra a parede, ou contra um colega, ou quebra o celular. Ela chegou naquele esgotamento total.
E aí se discute como é que se volta, como é que se recupera essa situação. Então, voltando à pergunta, tá? O burnout, na minha opinião, tá? Ele não vai ser desenhado, ele tem que ser prevenido. Por que eu chego nisso? Eu tenho jornadas, a gente às vezes não acredita, de 14, 15, 16 horas. E eu já falei antes, ninguém vive numa bolha. Todo mundo já recebeu um profissional às 8 horas da noite em casa, porque ele não conseguiu concluir um serviço, e depois no processo dizendo que ele saiu às 17h48. Isso não é uma verdade. Seria muito mais fácil trabalhar com a seguinte linha. Quando fechar 17h48, encerra o expediente outro dia, e aí nós vamos lidar com o cliente furioso que não acabou o trabalho. Porque a gente vive em sociedade. Aquela pessoa acaba, porque se ela não acabar, ela vai ter um problema, a empresa vai ter um problema, e vira todo esse ciclo. Vira uma avalanche, Vira uma avalanche, porque essa pessoa também talvez esteja estressada no trabalho dela. Claro. Então, assim, o que a gente esquece é que a gente vive em sociedade. E isso é uma coisa, é uma visão agora romantizada da vida, né? Sim. Lamentavelmente, as pessoas esquecem que a outra pessoa também tem problema. Às vezes falta uma empatia, entendeu? Porque a pessoa fica lá até tal hora. Então, ela tem uma jornada excessiva, ela tem uma cobrança, ela tem uma meta que ela não consegue atingir. E isso sim... Vai enchendo o copo, vai enchendo. É aí que tem que trabalhar. Porque trabalhando aí, eu não vou chegar no que eu falei, é uma consequência. Ele não deveria ser um diagnóstico, ele deveria ser unicamente uma consequência. Então, eu consigo prevenir nesse contexto. É que ficou uma coisa assim, parece que até um tempo atrás tu tinha avatares diferentes, né? Quando tu estava no ambiente de trabalho, tu tinha um avatar. Quando tu estava na tua vida pessoal, tu tinha outro avatar e as coisas não se misturavam. E as coisas se misturam. E sempre que entra nesse tema, eu lembro de um evento que eu tive, eu acho que há uns 15 anos atrás, proporcionado pela editora Ática com uma neurocientista. Na época que começou a função do computador, do iPod, do não sei o que e tal, e ela dizia o seguinte, vocês escrevem o que eu estou dizendo. Isso faz uns 15 ou mais anos atrás, ela dizia. O consumo de antidepressivo e ansiolítico, ele vai disparar no mundo de uma forma exponencial, porque o ser humano não foi talhado para trabalhar com essa metacognição. Tu olha um jovem hoje, isso é usando de exemplo na época. O cara tá com um iPod escutando uma música, com uma televisão ligada em cima, estudando, com um computador na frente. Hoje todo mundo tem um celular, está sendo bombardeado por rede social. Então o componente estresse hoje, se tu for analisar, ele está presente para todo mundo diário. Isso vai bater na empresa. E veja que situação interessante, né? E não tem previsibilidade, né? 472 mil pessoas afastadas ano passado, né? Seria uma pergunta minha agora em relação ao burnout, se tem parado muitos casos na Justiça do Trabalho discutindo burnout, por exemplo. Ou ele entra junto, ou exclusivamente burnout. E já é afastamento, já. Já estão afastados. Geralmente entra junto, tá? Geralmente entra junto, e na perícia judicial que acontece, se identifica exatamente qual é porque tem alguma distinção, um estresse, uma depressão, um burnout, existem ainda elementos, desdobramentos, por isso que nós contamos com a perícia médica, né? O médico faz o papel do médico para dar um subsídio para a sentença. Sim. Agora, fugindo da área jurídica rapidamente, é uma sociedade ansiosa. Tá. Aí somatiza isso. Nós regulamos de idade, nós somos de uma época que não tinha celular. Acabava o expediente, só ia falar no trabalho o outro dia quando chegasse no trabalho. Perfeito. Hoje, entra uma mensagem às 10 horas da noite, a pessoa dá aquela espiada no celular e vê que é uma mensagem extremamente grave. Acabou a noite. Acabou a noite do cara. Já não dorme aquela noite. Aí a pessoa não... Isso. Esse é um outro diagnóstico. Não dorme. Aí ela chega no trabalho, o que ela quer fazer? Ela quer dormir. Só que ela não pode dormir porque ela tem que trabalhar. Aí ela não trabalha. Aí quando chega em casa, ela não dorme. Então ela fica num looping ali que isso afeta. Então assim, ó, é um momento muito delicado. Isso mistura lá no nosso início de conversa. O home office, nem sempre é só home office, é um full office quase, né? Porque é o dia inteiro naquela situação ali, né? Pois é, caberia a empresa adotar a seguinte medida. Não, cara, é o seguinte, olha só. Mesmo que o trabalhador queira desenvolver algo fora do horário de trabalho. Cabe eu estabelecer para ele um limite. Não, cara, é o seguinte, ó. Em tal horário lá, se o cara tá no home office, dá pra discutir lá um bloqueio do computador dele, ou do acesso ao e-mail dele, discutir ferramentas desse tipo. Só um exemplo. E quantos de nós aqui já não pegamos um Uber? E o cara do Uber comentou que ele tinha acabado de sair do expediente de trabalho da empresa dele, tipo 5, 6 horas da tarde, e que ele dirigia de Uber até 2 e pouco da manhã, para fazer um complemento de renda. Mas existem algumas profissões ainda hoje, 12 por 36, que somam empregos. Então, é só fazer a conta, 12 por 36, 2 empregos. Qual é o descanso? É a escala do enfermeiro, ele trabalha lá 12 horas, das 7 às 7, no dia seguinte, né, ele tá, desse expediente... E onde é que fica o descanso? Aí ele... ele vai para outro hospital, inclusive. Aí ele vai para outro hospital. Aí nós entramos naquela linha... Função, né? Na linha acadêmica do direito.
Por que a jornada é de 8 horas? Se vocês questionaram por que é 8 horas, É 1/3 do dia. eu tenho 8 horas para dormir, eu tenho 8 horas para trabalhar e eu tenho 8 horas de lazer. Sim. Qual é o lazer ou qual é o sono que essa pessoa tem? A qualidade, né? do A sono, qualidade. né? Né? Então, vai longe esse tema. Vai muito longe. E, cara, olha só, vamos lá. Rodrigo, Vou nós ter que temos trabalhar que- nos olha aqui, finalmente, vou trabalhar nos finalmente aqui, ó. Nós já estamos... Mas é a última aqui, é a saideira, né? Cara, que o bate-papo foi... Não, o Alberto, te contar, pode trazer de novo, né? Pode Não, trazer já- o Alberto cara, de novo. Tu já tá convocado aqui, cara. Já Ah, tá tá sabendo aqui, que deixa claro aqui Excepcional. que o bate-papo ele é tão legal, cara, que tu vê assim, os assuntos são infinitos, cara. Assim, na verdade, até do que foi trabalhado aqui, a gente não conseguiu esgotar. Não, e todo mundo que vem, cara, eu fico pensando assim nas pessoas que realmente, às vezes, são responsabilizadas cara, ou não cumpre alguma coisa por desconhecimento, sabe? Como a gente leva a informação, cara. Isso aí é uma coisa fundamental. A gente Sabe o que precisa que- educar o mercado, O cara. que me preocupa demais, e não é uma reclamação, mas é a crítica vazia. É a falta do porquê. A falta de entender o porquê que isso acontece. Exatamente. E agora eu falo o que eu vivo, né? A reclamação, e todo evento que eu vou, alguém reclama da X-Trabalho, eu paro, não brigo, e pergunto, por quê? Por que está acontecendo isso? Por que aconteceu isso com o senhor? Deixa eu entender, porque pode ser uma crítica com razão, mas a maioria não é. E é essa questão do tipo, eu não acredito nisso, vale dizer que não serve. O que serve é o que tem que ser cumprido, Sim, né? sim. A gente vive, até fazendo uma leitura essa semana, o artigo 1º da Constituição, o primeiro. Qualquer pessoa que tenha curiosidade tem que começar pelo primeiro. Ele vai falar, vivemos no Estado Democrático de Direito, cujos fundamentos, a gente tem soberania, cidadania e dignidade, coisas que todos nós temos que exercitar, e veio o 4º inciso e fala o quê? Valor social do trabalho e a livre iniciativa juntos. O trabalho e o capital, eles andam juntos, eles não são inimigos. Um precisa do outro. Claro. É um mercado tenso? É um Sim, mercado tenso. competitivo, tenso, É. tudo. Eu quero Hoje, melhorar, mais eu do que quero nunca. trabalhar menos, eu quero descansar, aí por outro lado eu quero a produção, eu quero que ele trabalhe, Sim, eu quero que ele sim, me entregue. Mas e o diálogo nesse meio ponto? Tem que se conversar ali. né? Essa conversa. Né? E Então, isso tem a ver com a pergunta que eu ia fazer agora de saideira, que botei como pauta assim, ó, o futuro do trabalho e as relações empregador e empregado, cara. O que tu vê assim? Tu vê que tem um papo até a ver com geração, né? Porque é diferente a gente ver da época dos nossos pais como é que era o ambiente de trabalho, né? Como é que era a relação, até as leis da época e tudo mais. E daqui a pouco eu tô discutindo algo 30 anos depois, 40 anos depois ali, a relação mudou. E a geração que tá entrando aí é completamente diferente, É a né? geração dos nossos filhos, cara, né? Cara, daí não sei se essa pergunta vai de cunho pessoal pra ti, ou tu como juiz, assim, como é que você consegue separar essa resposta? O que tu vê, cara, essa relação aí, cara? vai de cunho pessoal, tá? Tá, Acho que manda aí, fica manda mais aí. adequado. Manda aí. Tá. Toda vez que eu vejo uma colocação, tipo, não quero ser CLT. Mesmo quando eu escuto na rua, eu tenho vontade de perguntar, o senhor sabe o que é ser CLT? O senhor para um jovem de 18 anos, né? O senhor sabe o que é ser CLT? Ou o senhor acha que é possível começar como diretor estatutário de uma sociedade anônima? Ou como dono de uma super startup de sucesso? Não dá pra... né? Acontece, né? Acontece. A pessoa bota lá uma ideia e o negócio gira. Daqui a pouco tu pode ver um gurizão ainda, né? Meter uma isso empresa aí. A gurizada nova não tá preocupada com o CLT, realmente. A colocação do Alberto é muito pertinente. Mas eu acho que tem um ponto interessante ao mesmo tempo. Eles estão... Falando da geração nova, eu confesso que eu tô otimista para isso. Já tive momentos piores. Porque eles colocam situações que nós não colocávamos e nossos pais jamais pensariam se querem colocar as situações que eles colocam hoje. Então essas quebras de paradigma, talvez elas equalizem um pouco mais a situação, porque eles querem o reconhecimento, eles querem o trabalho, eles querem a entrega, mas eles querem também serem valorizados por isso. Sim. E isso é uma coisa que muitas vezes passa batido, do tipo, eu fiz porque mandaram eu fazer. Então isso é ruim, né? O próprio, agora falando academicamente, o direito do trabalho, ele tem um dos requisitos da relação de emprego é subordinação. E que palavra pesada, né? Fica esquisito, né? Só que essa subordinação, graças a Deus, há muitos anos se fala, ela não é subjetiva. Eu não tenho subordinação do Rodrigo à minha pessoa. Eu tenho subordinação técnica do teu trabalho ao meu processo. ao meu processo. Uhum. Né?
Só que isso também se alterou. Se construiu a ideia um tempo atrás de que o empregado era pertencente àquela unidade. Ele não é. Ele nada mais é do que uma pessoa que está entregando a sua força de trabalho, a sua vida, para que aquilo gire e daquilo ele gere o sustento para ele. A geração nova já chega com um pouco mais aguerrida nesse ponto. Sim. Então, eu acho que isso vai exigir das empresas uma análise melhor, como de fato me parece que vem acontecendo. Hoje nós temos já expedientes que são divididos, um dia de semana em home office, um outro dia, às vezes ele é um pouco mais encurtado. Aquilo que a gente falou antes, teu horário acaba às 18, acabou às 16h30, é sexta-feira, tem sol e verão, pode ir embora. Olha o tanto quanto isso significa para uma pessoa. Não é aquela 1h30 que vai mudar. Dá satisfação, cara, né? Não é. O cara tá trabalhando assim, poxa, cara, eu sei mais cedo de trabalho. Ele tem autonomia. Então, essa autonomia, né? Então, isso é uma idealização minha de vida, não de... Isso não é trazido ao processo, né? Não se vive isso. Mas eu imagino isso, que seria uma relação muito mais próxima. E existe essa... Do ideal, né? Do ideal. Claro. E isso, consequentemente, os resultados seriam muito melhores para todos. Mas uma coisa é fato. Já demos alguns passos próximos disso. Muitos. Porque algo como o trabalho do home office, que foi a pauta de antes, há 15 anos atrás, nem se discutia. Não, mas tem empresa hoje que tem um problema reverso. Porque se tu tirar os caras do home office e tentar trazer para a sede, o cara pede demissão. Ele não fica na empresa. Ele já tá ligado na qualidade de vida. Conheço caras de empresas grandes, inclusive. Eu tenho familiares meus que trabalham, não vou citar a empresa, evidentemente, mas que os caras fizeram um levante lá e disseram, não. Se tiver que voltar para a empresa, não vou. E o cara é um cara tão bom no que ele faz, tem um nível de produtividade tão alto, principalmente dentro dessas áreas de TI e tudo mais, que a empresa acaba cedendo. Não, mas a gente tá falando de um caso bem singular. O cara que é profissional demais. No plural... Mas é uma coisa meio... Mas no fim das contas, fica só a reflexão. O que importa? Não é a entrega? É a entrega, claro. E se a entrega for feita? Sim. Não seria já suficiente? Claro. É só uma... padrão meio americano de trabalho, assim, cara. Foge muito, né, do que a gente tem na escrita, na lei assim, e tal. Se fosse olhar num sistema fabril, aí tem vários processos, né, vários nós ali, claro. Uma coisa tá ligada à outra. Mas claro, cara, assim, realmente, eu acho que... Eu não lembro a redação exata, tá? Mas o artigo 62 da CLT, que fala da ausência de controle de horário, quando é gerente, ou com trabalho externo, ele tem um inciso novo, que é o 3º, que ele fala que fica dispensado do cumprimento desse capítulo quem trabalha por produção ou tarefa, talvez seja esse o termo. E é isso aí. Eu entreguei a demanda, eu recebi a demanda, tá feito o serviço. Sim, trabalha por projeto. Todo mundo feliz. Trabalha por projeto. Claro, se tu vai precisar 3 horas no dia para fazer aquela entrega, tu tem que entregar 4 horas ou 2 horas, cara, sobrou tempo no teu dia, o dia é teu. Tu tá trabalhando por produtividade. Né? Seria um mundo ideal. E aí entra, eu gostei muito da tua colocação, Rodrigo, aí entra a questão da boa-fé de ambas as partes, né? Claro. A boa-fé deve reger os contratos, né? De eu entregar uma demanda possível ser feita e eu fazer a demanda que me é colocada dentro dessa possibilidade, né? Entregar contento ali, né? A contento. Uma coisa é fato, né? Tem vários aspectos aí que não vão voltar mais a ser como era antes. Não. Né? A pandemia mostrou, já deu uma amostra grátis. Eu acho que é duas coisas assim, na minha humilde interpretação, né? A forma como se dá as relações de trabalho é uma coisa que está em constante mudança. O Alberto é o cara que sabe mais do que isso, qualquer um de nós aqui. E esses aspectos dos mapeamentos, das questões comportamentais, dos burnouts, dessas doenças todas, né? Que afastam, né? Por depressão, por ansiedade, por uma série de coisas, que eu acho que isso vai ter uma escalada a ponto de chegar num momento ali que vai ter que, sei lá, o que nós vamos ter que fazer para resolver isso aí, né? Mas, cara, Leandro, nós vamos ter que finalizar aí, pedir pra produção aí me alcançar aí o mimo. Temos um presentinho aqui pro nosso convidado aqui. É um mimo. Muito obrigado. Mimo aqui. O homem do pedal já vai agarrar. Pedalei muito também, mas o pedal é um negócio legal pra caramba. Alberto, assim, eu não tenho nem palavras, cara, pra te agradecer, assim, cara, um papo sensacional. Eu que agradeço aí. O pedal, bom. Ele, só para fazer uma colocação, ele auxilia muito também na nossa melhor de qualidade mental, o esporte de modo geral, né? Para dar aquela fugida, né? né? Ele dá uma boa auxiliada. Tu sabe que eu acho que isso aí seria um outro passo futuro para as empresas, assim, investir mais nisso, eu acho também. Eu sou um cara também do esporte a minha vida inteira, assim, cara, e eu não tenho a menor dúvida. Esses dias até um amigo meu dizendo assim, tu vê, nós andando de carro, um cara pedalando, assim, tipo 10 e pouco da manhã, assim, um cara pedalando na Ipiranga, ali o cara só,
vagabundo aí pedalando, não sei o que. Cara, olha só, não fala um negócio desse. Porque esse cara pode estar passando por um problema sério, ele pode ter perdido alguém, ele pode estar estressado. E aquilo ali é uma ferramenta de saúde mental do cara. Com certeza, verdade. Com certeza. Seja corrida, seja pedal, E seja não natação. importa o horário, não sabe a rotina do cara também. Não, exato. Daqui a pouco domingo ele tava Exato, mas as trabalhando pessoas- e tá na as terça-feira lá pessoas- pedalando, né? As pessoas subestimam isso. Mas, Leandro, olha Alberto, só, se cara. tu quer deixar o contato do Alberto aí, né? Pois Não sei é, se tu quer deixar fica algum deixar teu contato LinkedIn teu. ou como é que funciona? Na verdade, eu não Pra te uso encontrar. o LinkedIn mais, mas fico à disposição no tribunal quando precisarem. Atuo na terceira vara do trabalho de Canoas Ah, legal. e fico à disposição para aquilo que for possível de atender. Cara, só tenho a te agradecer. Obrigado por ter, assim, brindado a gente com essas informações. E, Ah, sensacional. cara, aqui, Leandro, assim, olha só, cara. É um brinquedo sério esse podcast aqui, cara. Não, com certeza. Começou como uma ideia, assim, né, de tentar divulgar o assunto, o ambiente de trabalho e tal. Era uma coisa que eu tava pensando de desenvolver, que era o podcast. E olha o nível que tá chegando, cara. Sim, cara. Muito bom. Os convidados cada vez mais especiais e a riqueza de informação e as dúvidas que a gente tem, o convidado ali traz, explana e, cara, a gente vê que os assuntos são Sensacional, inesgotáveis. cara. né? Não, para nós não resta dúvida alguma que o mercado precisa ser educado em vários aspectos. Assim. A gente trabalha com educação, né? A empresa trabalha com educação, entre outros serviços, né? E tal. Mas cara, quando puder bater um papo com um cara assim do teu calibre, assim, é uma coisa muito Eu relevante. fico feliz. E a reflexão ela é muito válida, né? Sim. Sempre. Sim. O questionamento, né? É. Questionar as coisas sempre nos geram bons resultados. É isso aí. Muito obrigado. Roberto, obrigado. Obrigado. Rodrigo, Valeu, cara. Vamos encerrando aqui então, pessoal. Aí, ó, quem gostou, curte, compartilha, dá o like, faz aquela função toda. Se tem algum amigo que acha que, né, o tema é pertinente, um familiar e tal, compartilha, né, Rodrigo? Acho que a ideia é fazer isso aí chegar a um maior número de pessoas. Siga a Marconi. Escreve lá, Escreve, pergunta. Comenta, pergunta. Se tiver alguma dúvida, a gente pode repassar para o convidado também. Siga a Marconi aí nas redes sociais, no @Grupo Marconi. Tá? E é isso aí, gente. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Fica o meu abraço aqui, valeu. Valeu.